Pois não? Roberto Pôdival, boa tarde, como é que está o senhor? Boa tarde, doutor. Estamos aqui sim, o Mário está aqui, vai falar com o senhor. Eu pediria que o senhor abrisse a imagem, por gentileza. Pois não. Perfeito. No ambiente aí em que o senhor está e o senhor Mário está, quem mais está presente? Doutora Viviane. Eu, Mário e Viviane. Apenas a doutora Viviane. Apenas a doutora Viviane. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Os demais acusados, que também são seus constituintes, Alexandre Soares e Marcos Felipe, não estão presentes aí no ambiente? Não, estão numa sala separada, excelência. Uma sala separada. Nessa imagem, inclusive, o senhor vê toda a sala, até para mostrar. Certo, perfeito. Então, vamos iniciar o depoimento. Senhor Mário, boa tarde. Boa tarde, excelência. Eu pediria que o senhor falasse o seu nome completo. Meu nome é Mário Seabra Soares. Antes de mais nada, por força do seu acordo de colaboração, o senhor tem assegurado o direito à preservação de sua imagem. Então, eu pediria que fosse, ou o senhor se posicionasse um pouco mais ao lado, ou fosse a imagem deslocada, a câmera deslocada da pessoa do senhor Mário Seabra, por gentileza. Isso, perfeito, está perfeito. Senhor Mário, o senhor vai ser interrogado novamente nesta ação penal que eu já identifiquei no início. O senhor foi já interrogado anteriormente e, na ocasião, usou o direito de ficar em silêncio. Mas, em decorrência do seu acordo de colaboração, o senhor agora abriu mão desse direito ao silêncio, razão pela qual deverá responder todas as perguntas que lhe forem feitas, sob pena de uma eventual violação ao seu acordo de colaboração. Eu pergunto ao senhor se o senhor já tem conhecimento da acusação que lhe é feita nesta ação. Sim, excelência. As testemunhas que foram ouvidas, eu indagaria ao senhor novamente se o senhor conhece as testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal e se tem alguma coisa pessoal para alegar contra alguma delas. Não, excelência. Não tenho nada contra nenhuma dessas testemunhas. Eu pediria se o senhor pudesse falar um pouco mais alto, por gentileza. Eu acho que o microfone ficar aqui. Ele não passa daqui. Então, Só fala mais alto e eu aqui. se eu pegar para trás, um minuto só, excelência, desculpe. Está ouvindo bem agora? Estava um pouquinho longe aqui. Ele pode ficar longe, ele pega bem. Só que falar. Pronto, excelência. Está ouvindo agora? Bem? Sim, o senhor então indaguei se o senhor conhece as pessoas indicadas como testemunhas pelo Ministério Público Federal, que já foram ouvidas, e se tem alguma coisa pessoal para alegar contra alguma delas. Conheço, excelência, e não tenho nada a alegar contra elas. Perfeito. Devo perguntar ao senhor se a acusação que lhe é feita nesta ação é verdadeira ou não. É sim, excelência. Então, eu pediria que o senhor relatasse com detalhes a respeito desses fatos, o que efetivamente aconteceu. Não. Em lugar, eu quero dar uma boa tarde a todos os participantes, ao senhor, em primeiro lugar, aos ilustres membros do Ministério Público, aos advogados. Bom, excelência, os fatos começaram a se desenrolar para mim no mês de junho de 2009, quando fui procurado pelo Paulo Afonso Mendes Pinto no meu escritório. O Paulo era um velho conhecido meu, tivemos muitos negócios juntos, muitos negócios juntos, e tínhamos, inclusive, uma certa complementaridade entre as nossas personalidades. O Paulo era uma pessoa com boas relações comerciais, transitava bem com as pessoas, sabia entabular acordos, negociações, e eu sempre fui mais voltado para o lado operacional, para o campo. Então, essas duas características nos aproximaram e nos complementaram, permitindo que fizéssemos muitos negócios juntos.
Dentro dessa característica do Paulo, de ser um bom comercial, como nós falamos, ele tinha muitos relacionamentos, já cultivou ao longo dos anos, muitos relacionamentos junto às instituições de previdência privadas. Entre elas, naturalmente, a Petros. Pois bem, então, nessa reunião, o Paulo me comentou que a Petros estava planejando fazer um prédio de grande porte num terreno que possuía lá em Salvador, no bairro do Itaigara, terreno qual já tinha, inclusive, outras edificações que estavam alugadas à Petrobras. Mas esse terreno ainda tinha potencial de construção. E ela queria aproveitar esse potencial e fazer um novo prédio, que nessa ocasião já era denominado de Torre Pituba, um novo prédio para investir o dinheiro ali, alugar a Petrobras e obter, naturalmente, rendimento para os seus associados. Então, ele, junto aos seus contatos na Petros, na ocasião, que eram principalmente o então diretor-presidente, o Wagner Pinheiro, e o então diretor administrativo, o Nilton Carneiro, ele estava articulando para conquistar o contrato de gerenciamento deste empreendimento, que me disse. Inclusive, ele já tinha dado o primeiro passo, aprovando na diretoria executiva da Petros a tomada de preços, a concorrência para a contratação da empresa que seria responsável pelo gerenciamento da obra. E, finalmente, me convidou para que eu participasse com ele nesse empreendimento. A razão do convite, além, naturalmente, da confiança que tínhamos, mútua e muito grande, era o fato de que o modelo do contrato que ele estava articulando para esse contrato de gerenciamento era um modelo amplo, na qual a empresa dele, a Mendes Pinto Engenharia, seria responsável por todo o processo. Eu posso dizer, como nós usamos no jargão do setor de construção, que era tipo um turnkey, ou seja, a MPE, que é como nós chamamos, a Mendes Pinto Engenharia, seria responsável desde a aprovação, desenvolvimento do projeto, a aprovação do projeto, a elaboração dos projetos complementares, a aprovação do projeto junto à Prefeitura Municipal de Salvador, depois a contratação da construtora, a elaboração da concorrência e contratação da construtora, a fiscalização da construção até a obtenção do habite. Então, ele ia precisar de um braço operacional, uma pessoa que tivesse capacidade e experiência para tocar esse projeto, o que, modestamente, era o meu caso. Eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário praticamente ainda menino, aos 18, ainda na faculdade, aos 18 anos de idade. Então, no ano de 2009, eu já tinha mais de quase 40 anos de experiência, já tinha desenvolvido grandes projetos e, efetivamente, era uma pessoa que tinha capacidade de tocar um projeto ambicioso, um projeto grande, como era o caso da Torre Pituba.
Então, nessa mesma reunião, nós acordamos que nós seríamos sócios meio a meio nesse negócio. E Paulo ficaria com a parte comercial, junto à Petros, à Petrobras, e também junto às construtoras, naquilo que se referisse ao lado comercial, e eu ficaria responsável pela exatamente tudo isso aqui, todos esses fatos, todas essas etapas que eu relatei da obra. Teria, inclusive, de montar a equipe de gerenciamento, contratar as pessoas, fazer a gestão administrativa da empresa, a gestão contábil, fiscal, enfim. Tudo que não fosse comercial ficou comigo. Nós acertamos, não precisou de nenhum contrato, não precisava com o Paulo, foi um acerto posteriormente, aqui, creio que apenas em abril de 2010, é que nós fomos entrar na sociedade da MPE, e a partir daí nós começamos a trabalhar no intuito de direcionar a concorrência para a MPE. E, ao longo do segundo semestre, com o apoio do Nilton Carneiro e do Wagner Pinheiro na Petrobras, na Petros, e do Armando Trípolis na Petrobras, porque era necessário que a Petrobras, logo no primeiro momento, assinasse um contrato, um convênio com a Petros, porque seria a maneira que deixaria a Petros confortável. Esse convênio, na verdade, eu posso dizer que é uma carta de intenção, um protocolo de intenções, no qual a Petrobras declarava que tinha interesse, que a Petros poderia fez, porque ela tinha interesse na alocação do futuro empreendimento. E também de uma pessoa que trabalhava conosco. Um momento só, eu gostaria de indagar as partes, se eventualmente tem algum acusado que esteja presente junto aos seus advogados. Não, Excelência. Também não, Excelência. No caso da Guiarazi, não. No caso de Valdemir Garreta e Chaim, tampouco. Wagner Pinheiro também não. Boa tarde a todos. Negativo. Facag também não. Rodrigo Barreto também não. O Tite também não, Excelência. Luiz Carlos Fernandes Afonso também não. Renato Duque também não, Excelência. Agenor Medeiros também não. Carlos Costa Zé também não. Nogueira também não. Alves Alberto também não, Excelência. Boa tarde. Gilson Alves também não, Excelência. Marícia Oliveira também não, Excelência. Washington Cavalcante também não. Não posso assistir. Boa tarde, Márcia Meleguir também não. José Aldo também não, Excelência. Boa tarde. Antônio Sérgio também não, Excelência. André Sá e Francisco Mota também não, Excelência. Boa tarde. André Vital também não, Excelência. Manuel Ribeiro e André Pititinga também não, Excelência. Então, fica o registro, então, apenas para se evitar qualquer questionamento, uma eventual mácula ao andamento do ato, que os acusados, os demais acusados, não estão presentes a este ato, apenas seus defensores, né? Então, o senhor Mário pode prosseguir, por gentileza? Não, Excelência, muito obrigado. Então, eu ia comentando com o senhor que, a partir durante o segundo semestre de 2009, nós montamos uma concorrência essa que foi fraudada. O Roberto Guarino, que trabalhava conosco, se encarregou de escolher duas empresas que eram conhecidas dele para nos dar cobertura
da concorrência. E quando chegou já no final do ano, o Paulo foi levado, eu não saberia dizer se foi por quem desses três que eu falei, se foi o Wagner, o Newton ou o Armando, mas ele foi levado a uma reunião com o senhor João Vacari, na ocasião presidente, tesoureiro do PT, reunião na qual ficou acertado que nós iríamos ganhar o contrato. Esse contrato teria o valor de 6% sobre o valor, então, de previsão da obra, que era de 320 milhões, ou seja, seria um contrato de 19 milhões e 200 mil reais, e do qual nós pagaríamos 50% de propina, 9 milhões e 600 mil reais, dos quais seria repartido em 3 partes. Uma seria direcionada ao PT Nacional, a segunda ao PT da Bahia e a terceira aos operadores da Petros e da Petrobras. Bom, logo após essa reunião, foi feita a concorrência e, em 19 de janeiro seguinte, do ano de 2010, foi assinado o contrato com a MPR. Bom, a partir daí nós partimos para a contratação da construtora. Eu tinha preferência pela OR, que é a empresa imobiliária da Odebrecht, porque nós já tínhamos feito negócios juntos, eu tinha confiança na qualidade da construção deles, inclusive porque, além de termos feito empreendimentos juntos no Rio de Janeiro, eu sempre visitava, sempre ia visitar as obras dele e verificava que realmente, para o tipo de obra que a gente tinha, que era uma obra de acabamento fino, a OR seria a empresa mais qualificada. Além disso, eu tinha um bom relacionamento com o Desian Cruz, que era o diretor regional em Salvador, da OR, e teria mais facilidade para tratar com ele sobre as propinas que seriam necessárias, porque a construtora, do valor que eu teria que acrescentar no preço da construtora, em função do compromisso das comissões que nós tínhamos acertado pagar, como disse aqui, ao PT Nacional e aos operadores da daí eu tinha a preocupação de que eu indo para a Odebrecht, essa coisa fosse cair na mão da construtora Odebrecht, não da OR. Havia uma disputa interna, certas obras iam para a OR, outras iam para a construtora. Então, procurei um amigo meu, o Gilberto Sá, que era conselheiro da OAS, no intuito de que ele manobrasse internamente para que isso fosse, antes de procurar o DGAN, procurei ele, para que isso fosse direcionado para a OR. Ele me pediu os dias para trabalhar internamente e, em seguida, me ligou, dizendo que já estava confirmado internamente que seria a obra seria da OR e que eu podia ligar para o DGAN. Então, aí, pelos idos de março de 2010, eu liguei para o DGAN, fui ao escritório dele, fui juntamente com o Paulo, e disse a ele que levei o contrato de gerenciamento, e disse a ele que nós tínhamos esse contrato, que por esses contratos nós tínhamos, nós éramos quem íamos escolher a construtora, queria fazer a obra, nós estávamos dispostos a entregar a obra a ele, e que ele teria que acrescentar ao valor do contrato dele, ao valor do orçamento dele, um valor de 7%, que seria para ele nos
repassar. Valor esse que serviria para o pagamento do nosso lobby. Eu informei a ele que ele não precisaria pagar nada, que o lobby era todo por nossa conta, e ainda serviria parte dele para nosso enriquecimento ilícito. A partir daí, o DGE me pediu um tempo para pensar, ele topou, dias depois ele concordou, e nós fizemos essa formalização. Eu queria, de uma certa forma, ter uma segurança sobre isso, uma formalização. E nós fizemos um contrato em códigos, no qual uma empresa era X, outra era Y, e assinei uma via que entreguei a ele, a DGEAN, ele assinou uma que me entregou. Fizemos isso na presença de um outro conselheiro da Odebrecht, o senhor Baiardi, Renato Baiardi, e ficamos com esse contrato como uma espécie, não tinha valor legal, mas era um conforto para nós, em função daquilo que tínhamos já combinado dos 7%, que seriam acrescidos ao valor da proposta deles. Bom, foi acertado, nós assinamos, e em abril do mesmo ano, de 2010, ocorreu que o Paulo me falou que havia o que o João Bacari tinha o procurado e dito que ele já tinha compromisso nessa obra para a OAS. Além disso, havia uma resistência na Odebrecht, na Petros, com relação ao Odebrecht, porque quando da aquisição da Braskem, a Odebrecht tirou alguns segurados, um grupo de segurados que pertenciam à Petros, e isso criou um mal-estar lá com a Odebrecht, dentro da Petros. Eu falei para o Paulo que nós já tínhamos um compromisso, nós já tínhamos assinado, inclusive, um contrato, que apesar de não ter valor legal, mas era um compromisso nosso com a Odebrecht. A partir daí, começaram a haver negociações entre as duas empresas, entre a OAS e a Odebrecht, para tentar encontrar uma composição que, afinal, foi encontrada em julho, creio que julho desse mesmo ano de 2010. Por essa composição, ficou combinado que a OAS ganharia a concorrência e essa ganharia a concorrência através de uma SPE que teria já de início o direito de ceder cotas a terceiros e depois de ganho ela cederia 49% dessas cotas para a Odebrecht e as duas empresas fariam a obra em conjunto. Nesse intervalo, durante esse período dessas tratativas, entre mês de abril, mês de junho, julho, eu estive com o Paulo Afonso no Rio de Janeiro, no Hotel Softel, onde tomamos um café da manhã com o Léo Pinheiro, que era então presidente da construtora OAS, na qual tratamos ainda estava em desenvolvimento essa negociação, tratamos dessa sessão, dessa composição entre as empresas e alertamos ao Léo que, assim como tínhamos feito com o DGEAN Cruz, que ele teria que fazer o preço dele, colocar o custo dele, o lucro dele, em cima disso, colocar 7% que ele iria nos repassar. Bom, a partir daí,
foi feita a concorrência, foi montada a concorrência, uma concorrência fraudada, foram convidadas as empresas Engeform e Carioca, que deram propostas para dar cobertura à concorrência. As cartas propostas foram enviadas em agosto de 2010. Em fevereiro de 2011, a OAS foi declarada vencedora e depois nós ainda tivemos que a Petrobras aprovar o contrato de locação atípica antes que a Petros assinasse o contrato de construção. Isso ocorreu em junho de 2011 e, finalmente, em setembro de 2011, foi assinado o contrato de construção com a OAS, que, logo em seguida, com a SPE, da qual a OAS detinha 100%. E, a partir daí, em seguida, como já estava combinado, a OAS cedeu 49% das suas cotas nessa SPE para a OR. Bom, eu vou relatar aqui agora, Excelência, os recebimentos indevidos que tivemos. Em primeiro lugar, da Odebrecht. A Odebrecht, eu tive com o DGE em março. Logo em seguida, a diretoria regional passou para uma outra pessoa, para o Eduardo Pedreira. Ele esteve no fim do ano, provavelmente mês de novembro, dezembro, no meu escritório, no fim do ano de 2010.